Olá, alunos do 8º ano, aqui é o professor de História, né? Vamos agora à nossa aula da semana. Na semana passada, né, nós tivemos a nossa aula e eu coloquei, né, deixei uma questão para que vocês pudessem pensar, né? Nós estudamos, né, na aula passada sobre a Revolução Gloriosa, que foi, na verdade, uma revolução que tirou, de fato, a monarquia do poder, a monarquia absolutista, derrubou a república e instala, né, na Inglaterra agora a chamada monarquia parlamentar, do qual o rei agora ele é rei, mas está submisso também a um parlamento. Não existe mais agora na Inglaterra um poder absoluto, não existe mais um reinado absoluto como era antes, certo? E eu deixei, né, algumas questões para que vocês pensassem na hora passada. E agora? Com uma monarquia parlamentar. O rei agora não governa sozinho. Ele governa por meio do parlamento. O parlamento cria as leis para que o rei apoie. E essas leis vão ser de apoio do povo? Vão ser de favorecimento do povo ou não? Coloquei essa questão em nossa aula passada. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Vamos à nossa aula, né? Então, pessoal, como nós estamos estudando, né, a unidade 1, as revoluções na Inglaterra, estamos estudando o capítulo 1, que são as revoluções políticas, né? Então, vamos lá. Vimos sobre a Revolução Gloriosa, que vamos voltar só um pouquinho sobre a Revolução Gloriosa na aula de hoje, e as mudanças que ocorreram na Inglaterra liberal. Com essa ideia de monarquia parlamentar, vai mudar muita coisa, não é isso? E o que é que vai mudar? Vamos ver hoje, né? Então, gente, vamos fazer aqui a leitura. A Revolução Gloriosa e as mudanças na Inglaterra liberal. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país. O que favoreceu? Vamos fazer a leitura. O estímulo ao livre comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Por outro lado, as práticas econômicas baseadas no mercantilismo entraram em declínio. Por meio dessas mudanças, a Inglaterra impulsionou e mecanizou sua indústria têxtil e conquistou o comércio mundial. Então, a Revolução Gloriosa permitiu diversas mudanças, né, principalmente no comércio. Né? Aqui vai dar o pontapé inicial, né? A Revolução Gloriosa vai dar o pontapé inicial para futuramente, quando a gente vai estudar no segundo capítulo, a chamada Revolução Industrial, certo? Então a Revolução Gloriosa permitiu diversas mudanças que mexeu na base da sociedade, certo? Então, antes a sociedade da Inglaterra era praticamente 90% toda era camponesa, certo? A maioria da população que vivia na Inglaterra era camponesa, viviam em terras, certo? E vivia ainda, né, ainda uma espécie de relação feudal, certo? Do qual existiam muitas terras que eram de um único senhor, e essas terras as pessoas usavam, que eram chamadas terras comuns. Vamos fazer a leitura. As mudanças na Inglaterra liberal. As terras comuns. O que são as terras comuns, né? Na Inglaterra, além das grandes propriedades senhoriais e das terras voltadas à produção para o mercado, havia as terras comuns. Essas terras comuns eram terras que as pessoas poderiam trabalhar nelas, né? As pessoas comuns, vamos se dizer, que não faziam parte da elite, trabalhavam nessas terras. Essas terras geralmente tinham um único dono, um único senhor, que eram chamados, né, uma relação. Ainda existia uma relação feudal, certo? Então essas terras tinham, né, essa relação comum. As pessoas trabalhavam nessas terras e não tinham uma delimitação, ou seja, essas terras comuns não tinham uma delimitação, não tinha um documento registrando, tantas hectares de terra pertencem a tal pessoa. Não existia isso, certo? Ao longo do século XVI, essas terras passaram a ser cercadas por iniciativa de particulares, que pretendiam vendê-las ou utilizá-las para criar ovelhas e fornecer uma das principais matérias-primas da indústria têxtil, a lã. Então, no século XVI, as pessoas que utilizavam essa terra começaram então a fazer uma espécie de
de cercamento, né? Para poder fechar e tomar conta dessas terras para criar ovelhas e fornecer a lã à indústria têxtil que está começando. O que ocorre? O parlamento ele vai criar uma política de cercamento. Vamos entender isso agora. Política de cercamentos. No começo do século XVIII, o parlamento criou uma série de medidas para regulamentar o cercamento das terras comuns, acelerando a política de cercamento. O parlamento ele vai criar essa lei para acelerar de fato essa ideia de cercamento. Só que isso não vai favorecer os pequenos. Não pense nisso, né? Não vai favorecer os pequenos camponeses. Não, vai favorecer aos grandes senhores feudais que já tinham suas terras, mas só que agora vai ser delimitado, certo? Com a política de cercamento, as relações capitalistas avançaram no campo. Ao mesmo tempo, ocorria a modernização da agricultura e a formação de um exército de mão de obra disponível nas cidades, resultado do êxodo rural. Vamos entender isso aqui. Com a política de cercamento, pessoal, né, houve então, dentro do campo, os grandes senhores que fizeram o cercamento de suas terras, eles investiram nas suas terras em uma agricultura mais tecnológica, mais avançada, com modernização na agricultura. Essa modernização vai fazer com que diversas terras tenham um grande crescimento produtivo. Só que os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terras, né, não fazendeiros, mas os grandes proprietários de terras, ele tinha essa relação capitalista na terra e produziam bem na terra. O pequeno camponês, que também tinha a terra, não conseguiu acompanhar esse crescimento econômico dos grandes camponeses, né? Dos grandes donos de terra. Então, aquele pequenininho que tinha uma terra pequena passou necessidade. E ele foi para onde? Para as cidades. Na cidade estava começando então a industrialização. Está começando a indústria, começando a formar a industrialização. E lá, os pequenos camponeses que não tinham condições de se manter no campo foram para as cidades. Nisso é chamado de êxodo rural. Muita gente que vivia na zona rural, no sítio, como nós conhecemos, na zona rural, vai para a cidade e atrás de emprego. Como tem muita gente, os donos das fábricas fornecem emprego a essas pessoas com baixos salários. Trabalhava muito, mas tinha baixo salário. Isso nós vamos ver na Revolução Industrial, e nós iremos estudar no segundo capítulo, nós vamos entender o quanto as pessoas trabalhavam e tinham pouco salário, as condições de trabalho eram péssimas, ok? A nossa aula de hoje é essa. Nós comentamos, né, sobre essa Revolução Gloriosa e as mudanças que ocorreram na Revolução Gloriosa, e vamos agora para a nossa atividade. A nossa atividade, pessoal, será a quarta atividade, nas páginas para você responder. Você vai na página 16, 18 e 19, certo? Vamos lá. Concluindo o capítulo 1, as revoluções políticas, façamos a atividade da página 20, fechando assim com as questões 5, 6 e 7. Utilize as páginas 16, 18 e 19 para responder. Data da atividade, né? Hoje, dia 7 de abril, você vai me entregar no dia 14, ok, pessoal? Então, vocês vão lá na página 20, certo? E vão responder as questões 5, 6 e 7. Vocês vão utilizar as páginas 16, 18 e 19 para responder. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa atividade. Qualquer dúvida, estarei à disposição das 13 às 17 horas. Então, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem e não deixem acumular atividade. Façam e, por favor, não deixem acumular. Sejam um pouco mais cautelosos com as atividades de vocês. Um abraço e até mais.